Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seus inimigos e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando a cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com as 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isto Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Com o joio é cortado e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois o lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino dos céus do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, queridos e amados irmãos, a liturgia que nós escutamos da palavra vem nos mostrar e assim nos animar na fé a vivermos a paciência de Deus. Cada dia pomos à prova a paciência de Deus, como nossos pecados e nossas infidelidades. Pelo memorial do amor de Cristo, Ele continua a ter solidariedade e confiança de que o joio não sufocará a boa semente por lançada no mundo em nossos corações. A palavra de Deus nunca deve estar sufocada em nossos corações. O Evangelho vem nos exortar, vem nos falar. Já previa uma igreja e que nem todos seriam bons discípulos, nem todos aqueles que estão na igreja seriam bons cristãos, bons homens consagrados, bons homens assim fiéis ao Senhor. Esta realidade é posta bem em evidência para a parábola do joio.
e pela sua explicação. Diante desta situação, que nada tem de bonito, está de um lado a paciência de Deus, o dono do campo, e de outro a impaciência dos servos. Qual das duas opera a salvação? Sem dúvida, a paciência de Deus. Deus que é paciente o tempo todo. Ele sabe que esta situação não põe em perigo o bom êxito do reino. Basta no momento que o discípulo procure ser bom fermento. Só haverá perfeição quando se completar o reino na terra. Assim Jesus condena todo extremismo. A primeira leitura vai nos lembrar e recordar e nos exortar aos judeus da diáspora que se perguntaram por que Deus não intervinha para destruir os idólatras. O autor recorda que Deus castiga o pecado, mas o faz pouco a pouco para dar a possibilidade a todos de arrependerem-se, porque, de fato, sua força é princípio de justiça, de indulgência e mansidão. Deste modo, Deus se apresenta como modelo de nossas ações. Nos lembra também a segunda leitura que se acrescenta do Espírito Santo, a presença desse Espírito, ele que nos deu a vida, que nos fez filhos de Deus, podemos dizer que nos faz tender para a ressurreição. Nesta tensão, o mais valioso auxílio para nossa incapacidade. Por nós, só sem a oração, somos incapazes de atingir a salvação. Ora, o Espírito que está em nós, pelo batismo, nos ajuda a formular a oração justa, isto é, segundo Deus, segundo o seu plano salvífico, que tem como objetivo a nossa salvação. E dizer claramente ao teu coração, uma tendência natural dos homens é de dividir a humanidade em duas grandes categorias, os bons de um lado, os maus do outro. Esta tendência existe também no plano religioso. Invocamos bênção sobre nós mesmos, sobre nossa família, nossa nação. As maldições caiam sobre os outros, os inimigos, os que se opõem a nós, os nossos adversários. Sejamos pacientes, amorosos e misericordiosos como Pai. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, abençoe seus estudos, abençoe seus projetos, abençoe toda a sua vida, abençoe toda a sua casa, abençoe seus sonhos, seus ideais, que tudo de bom te aconteça, que as bênçãos de Deus te favoreçam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.